O encontro com o Senhor Jesus muda a nossa história. Eu poderia parar e terminar a homilia com esta frase: o encontro com o Senhor Jesus muda tudo. O encontro com o Senhor Jesus muda completamente tudo. Encontrar o Senhor é mudar de vida. Eu sei que estamos no Evangelho que fala de Bartimeu, mas quando eu leio esse trecho, essa perícope, trecho do Evangelho, eu me recordo dos discípulos de Emaús. Não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras para nós? Assim acontece com o meu coração. Ao lembrar de Bartimeu, mendigo, cego, que nem nome tinha. Sabiam disso? Diácono, mas o nome dele não é Bartimeu? Não. O prefixo bar do aramaico significa filho, filho de. Então aquele homem cego, mendigo, maldito, era conhecido simplesmente como o filho de Timeu. Nem nome próprio aquele homem tinha. Era um miserável completo. Primeiro porque era deficiente. E no tempo de Jesus, no tempo daquela sociedade, quando se nascia deficiente era porque era amaldiçoado. Era esse o pensamento da época. Então Bartimeu era um amaldiçoado por Deus na concepção daquele povo. E perto de um amaldiçoado eu não posso estar, porque se ele é amaldiçoado eu ficarei impuro. Então aquele homem era cego, mendigo, amaldiçoado, relegado, afastado. Por isso ele estava sentado à beira do caminho. Mas esse à beira do caminho, queridos, não é simplesmente à margem, afastado. E nós vamos entender daqui a pouquinho o que este à beira do caminho significa. Bartimeu não conhecia o Senhor. Bartimeu não conhecia quem era o Senhor Jesus, mas eu digo para vocês, e vocês podem se espantar, porque eu me espanto também com a palavra de Deus. Cego, mendigo, amaldiçoado, relegado, e foi o único no meio daquela multidão que conseguia ver Jesus como de fato ele era, Deus. Como assim, diácono? Explica-me isso. Uma grande multidão acompanhava Jesus, o Nazareno, diz o Evangelho, o Nazareno. Lembra quando André encontra Natanael, nos primeiros capítulos de João? André vai todo eufórico, encontramos o Messias, encontramos o Messias. Aí Natanael fala, é verdade, quem? Aí André fala, Jesus, Jesus de Nazaré. Qual é a frase de Natanael? Acaso vem algo bom de Nazaré? Aquele povo acompanhava Jesus, o Nazareno, acompanhava o homem que estava curando, tudo bem, que estava dando pão, alimento, tudo bem, mas acompanhava um homem. Então um cego, amaldiçoado, afastado, preterido da comunidade, olha para Jesus, entre muitas aspas, entendam, olha, e diz, Jesus, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque a promessa do Messias no Antigo Testamento diz que o Messias esperado, o Messias prometido, vem da descendência de Davi. Olha que belo. Então quando aquele cego, mendigo, amaldiçoado, sem ver, começa a gritar no meio da multidão, ei, filho de Davi, ele está dizendo, ei, Deus, Jesus, eu sei que o Senhor é Deus. Por isso aquele homem começa de forma eufórica, como eu dizia no domingo passado à noite, e vocês talvez não tenham participado, começa de forma entusiasmada. Expliquei domingo passado e falo hoje, não tem problema. A palavra entusiasmado, sabe o que significa? Pra gente, o que a gente pensa de entusiasmado? Ah, eu estou feliz, eu estou eufórico. Entusiasmado, a origem da palavra vem de enteós, do grego, que significa em Deus, repleto de Deus. Então uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus. Eu tenho certeza de que Bartimeu começou de forma entusiasmada a dizer, Jesus, filho de Davi, olha aqui para mim, por favor, eu estou aqui. Só que aquela multidão que se dizia discípula do Senhor, ô povinho miserável, cala a boca, ei, para de gritar, para de chamá-lo, deixa Jesus passar, ei, cala-te.
E diz a palavra que ele, de forma mais eufórica ainda, mais entusiasmada: filho de Davi, olha para mim, olha, eu estou aqui. Jesus escuta aquele homem gritar, e o Senhor nunca passa sem dar atenção. Jesus parou o que estava fazendo, chamai-o. Algumas missas atrás eu preguei sobre o encontro pessoal. Jesus, mesmo no meio da multidão, Jesus é dócil de chegar e trazer para si. Chamai-o, traz ele para mim. Eu sei que tem uma multidão aqui, mas é com ele agora que eu quero ter. É com ele agora que eu quero me encontrar. Trazei-o. Aí os discípulos já mudam de ideia. Primeiro manda calar a boca. Cala-te, para. Só que depois Jesus diz: chamai os discípulos. Levanta, coragem. Ele te chama. Olha que bonita essa frase. Levanta, coragem, o Senhor te chama. Detalhe do evangelho que muitas vezes nós deixamos passar despercebido. Então aquele homem joga o seu manto fora para um mendigo. No tempo do Senhor, se Paulo manda buscar a capa dele que ele esqueceu, e Paulo não era mendigo, para um mendigo lançar a capa fora era se desprender de tudo que ele tinha. Aquele homem não tinha nada. A única coisa que ele tinha era aquela capa suja, maltrapilha, fedorenta. Ele joga fora, sinal de desprendimento. Quem se encontra com o Senhor se desprende de tudo que o afasta. Quem encontra com o Senhor abre mão das seguranças. Aquela capa era tudo que Bartimeu, cego, mendigo, amaldiçoado, tinha. E ele abre mão de todas as suas seguranças para ir ter com o Senhor. Então o Senhor encontra Bartimeu e faz uma pergunta um tanto quanto muito sem noção na nossa cabeça. O cara é cego, o que queres que eu te faça? Pelo amor de Deus, Jesus, tu tá maluco? É mais ou menos isso que a gente pensa. Querido, Jesus tem uma didática muito diferente da nossa. Muito mais do que fazer, Ele permite com que a pessoa professe a fé. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Você só falaria isso para alguém que você confia. Você só falaria isso para alguém que você sabe que tem o poder de te curar. Porque senão você não falaria. Que queres que eu te faça, Bartimeu? Professe a tua fé. Senhor, que eu veja. Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Bartimeu professa a fé no Senhor e, do momento que professa, toma a visão, começa a enxergar. E aí o que diz as últimas linhas do Evangelho? No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. O que o Senhor Jesus diz num outro trecho do Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, por isso Bartimeu no início do Evangelho estava à margem do caminho, porque ele não estava junto do Senhor. Não era simplesmente porque ele estava sentado na sarjeta pedindo esmola, claro que não, também por isso. Mas nesse caminho que diz o Evangelho é muito mais. Bartimeu estava fora do convívio com o Senhor Jesus, por isso ele estava à margem do caminho, da verdade e da vida. Só que quando ele professa a fé, Senhor, que eu veja, nesse momento Bartimeu passa a enxergar. Já enxergava melhor do que todos ali, porque era o único que conhecia Jesus como Deus. Todos os outros viam Jesus ali como um milagreiro, como um cara que deu comida. Bartimeu cego olha e diz: este é o filho de Davi, o Messias prometido. Então Bartimeu começa a caminhar, seguir o Senhor pelo caminho. Amados, quantas vezes nós somos Bartimeu? Quantas vezes nós estamos cegos, e infelizmente cegos espirituais também. Bartimeu era cego da vista física, mas não era cego espiritualmente. Muitas vezes nós somos cegos espirituais, não vemos a vontade de Deus na nossa história, não vemos o que Deus tem para fazer, não temos a coragem de gritar: filho de Davi, olha para mim, tem piedade de mim. Muitas vezes nós precisamos gritar como Bartimeu. Mas também, amados, aquele que tem coragem de gritar: filho de Davi, tem piedade de mim, precisa ter coragem de desatar o manto e jogar fora.
porque é um manto muitas vezes que nos prende. O manto da segurança, o manto do comodismo, o manto de todas as outras coisas que te afastam de Deus. Bartimeu teve coragem de se aproximar do Senhor despido, desprotegido. Bartimeu abriu mão de todas as seguranças porque ele viu naquele homem a salvação da vida dele. Eu disse no início da homilia, poderíamos terminar a homilia com esta frase: o encontro com o Senhor Jesus muda a nossa história. Queridos, nós nos encontramos com o Senhor em cada Eucaristia celebrada. Queridos, nós ouvimos a voz do Senhor todas as vezes em que o sacerdote diz: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Queridos, não podemos ser iguais, não podemos continuar levando a mesma vida de sempre. Temos que pedir a Deus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas nós também temos que levantar da margem do caminho e ir ao encontro dele. Professar a fé que nós cremos. Senhor, eu creio que tu podes, que a minha família te encontre. Senhor, eu creio que tu podes, que eu veja a partir de hoje. E não é ver fisicamente apenas não. Isso qualquer médico bom pode curar. Mas é que eu tenho uma visão espiritual da coisa. Que eu consiga ver a tua vontade, Senhor. Num mundo onde diz que nada é pecado. Num mundo onde diz que tudo é permitido. Num mundo que diz que nada tem problema. Que eu enxergue a tua visão, Senhor. Que eu tenha vista para enxergar aquilo que é teu. Que eu consiga ver aquilo que é a tua vontade. Amados, a palavra de Deus precisa nos impelir, nos levar adiante, fazer como aquele homem, gritar no meio de uma multidão: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para mim, olha para as minhas misérias, eu que sou cego, mendigo, amaldiçoado. Nossa, Bartimeu tinha tantas coisas a mais do que nós. E o Senhor foi ao encontro dele. O Senhor se inclinou para aquele homem maldito, sem nome. Bartimeu era apenas o filho de Timeu. Nem nome aquele homem tinha. E o Senhor Jesus se compadeceu dele. E o Senhor Jesus foi ao encontro dele. E o Senhor Jesus o curou. Quanto mais nós temos Jesus no Santíssimo Sacramento, nós vamos ao encontro do Senhor em cada Eucaristia. Nós vamos ao encontro do Senhor em cada missa celebrada. Nós vamos ao encontro do Senhor todas as vezes em que estamos na presença de Deus. Ninguém que encontrou com Jesus foi o mesmo. Ninguém que encontrou o Senhor foi o mesmo. Não podemos ser os mesmos. Mas esse não podemos ser os mesmos não é uma imposição. Não é um faça isso, não faça aquilo. Não é verdade. Quando conhecemos e quando amamos, mudamos porque amamos. Olha a experiência das senhoras que são mães aqui. Antes do filho, eu tenho certeza de que pensavam: eu não vou conseguir ficar acordada a noite toda. Eu não vou conseguir trocar uma fralda. Meu Deus, o meu filho vai morrer porque ele vai chorar de madrugada, vai engasgar e vai morrer. Ixi, besteira. Besteira. Eu tenho a minha irmã, ela dorme. Se a minha sobrinha respira mais forte, a minha irmã já está na cabeceira do berço. Quem foi que acordou aquela pessoa? Ninguém. Mas a minha irmã, porque ama profundamente a minha sobrinha, mudou de história. Você, quando encontrou alguém, um amor, a amada ou amado, você mudou por ele. E não foi uma mudança ruim de agora eu tenho que mudar. Foi uma mudança gostosa. Foi uma mudança de eu quero mudar. Eu quero fazer diferente. Queridos, e assim, de fato, concluo a nossa homilia de hoje. O encontro com o Senhor Jesus muda a nossa vida. Que essa palavra grite no teu peito. Que essa palavra te incomode essa semana. E quando eu digo incomodar, não é uma coisa ruim, é mexer contigo. Que essa palavra te entusiasme, te encha de Deus. Um encontro com o Senhor muda a nossa história. Precisa mudar. Muda porque eu amo. E quem ama, muda pelo amado. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero abrir mão do que não é teu. Eu quero abrir mão do que não é tua vontade. Todas as capas e mantos que eu carrego comigo, Senhor. Mantos de pecado, mantos de falsidade, mantos de mentira. Tudo isso, Jesus, eu quero abrir mão. Eu quero me apresentar na tua presença desnudo, Senhor.
puro, porque eu quero mudar de vida. O encontro com o Senhor Jesus muda a nossa história. Como Bartimeu passou de cego, mendigo, amaldiçoado, para um homem que tinha visão, amado pelo Senhor e caminhou junto dele, hoje é a nossa vez de largarmos, de abrirmos mão e de nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Que nesse momento de silêncio, o Espírito Santo te dê uma sacudidela aí, isso mesmo, te acorde espiritualmente, que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais e fala: ei, vamos lá, eu quero, se você quiser eu faço, o que tu queres que eu faça, que eu veja, Senhor. Que o Espírito Santo te desperte para a fé e que essa frase grite no interior da tua alma: o encontro com o Senhor Jesus muda a nossa história.